Olá, pessoal. Perdão que estava com o segundo áudio ativado aqui. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de reprodução de documentos. Estamos iniciando o nosso semestre hoje. Hoje é dia 17 de junho, quinta-feira, nossa primeira aula. Espero que todos estejam bem, espero que todas as suas famílias estejam bem, seus amigos, que todos estejam se cuidando. O momento é sensível e a gente deve seguir tendo muito cuidado e muita empatia com o próximo, né? Então, todos os cuidados são necessários. Nosso semestre segue novamente, como de costume, remoto, ensino remoto temporário, até que haja condições seguras para a gente poder voltar ao ensino presencial. Iniciamos hoje, então, a nossa disciplina. O conteúdo da aula de hoje, de reprodução de documentos, vai ser a unidade 1. Estará dedicada aos conceitos de base da reprodução de documentos, a tradição documental, os elementos internos e externos destes documentos, a perspectiva histórica e os aspectos jurídicos. Isso quer dizer, então, que nós vamos dar uma olhada, uma retomada dos conceitos de documento, de informação manifestada, registrada em um suporte, seja analógico, seja digital. Nosso objetivo é construir uma base, eu quero construir um lastro para que eu possa discutir mais adiante questões mais complexas como a parte da digitalização de documentos e eliminação de originais. Ou seja, o decreto 10.278, publicado no ano passado, em 2020. Também vamos ver a reprodução de documentos e o seu resultado. O representante daquele documento que foi reproduzido, né? O resultado da reprodução de documentos, da digitalização, não é o documento, mas sim um representante digital. A gente vai cuidar bastante dessa acurácia terminológica, né? Esses elementos que tem muito a ver com a diplomática, que tem muito a ver com a ciência forense digital, e a questão da evolução, os aspectos jurídicos, a segurança jurídica, então, relacionado a esses documentos. Começamos, então, com um documento, né? O que é um documento? É uma unidade de registro de informações. Qualquer que seja o formato ou o suporte, é isso. Isso dirime aquelas dúvidas ou aqueles equívocos, por exemplo, quando chegou a transformação digital e os órgãos começaram a chamar, por exemplo, informação, não é mais documento. Agora no digital é só informação. Não, é documento, informação manifestada e um suporte. Isso é bastante importante. Vamos tratar também do documento arquivístico, não só, mas além de documento, o documento arquivístico. Por que eu faço essa caracterização do arquivístico? A nossa disciplina ela é tanto para os cursos de arquivo, quanto bíblio, arquivologia, como biblioteconomia e documentação. E por que eu tenho que fazer a observação do arquivístico? Porque quando for arquivístico, aparece aí a especificidade e a complexidade, requisitos que têm que ser tratados de forma especial, como cadeia de custódia, como preservação digital sistêmica, como requisitos para manutenção da autenticidade, confiabilidade. Isso nós vamos ver mais adiante, não só na aula de hoje, como em toda a disciplina também. O documento arquivístico, o que é? Como é que eu vou identificar que ele é um arquivístico? Acabou de chegar para mim aqui um livro para eu digitalizar. De um ator famoso, ou de um fotógrafo, ou de um músico, no meu centro de documentação. Isso é arquivístico, isso é bibliográfico, isso é museal. Eu tenho que fazer a pergunta se ele foi produzido em consecução das atividades ou funções da pessoa, ou do órgão.
Veja, o documento arquivístico é aquele que foi elaborado ou recebido, né, para acumulação no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado desta atividade. E ele é retido para ação ou referência. Então, se esse livro que eu estava dando o exemplo a recém há pouco, daquele pesquisador, daquele músico, e ele é um livro que foi produzido pelo músico, ou não só produzido, viu, gente? Ele foi recebido pelo músico, acumulado pelo músico, relacionado às atividades ou funções daquele músico, ele é um documento arquivístico. Então, ele tem que ser identificado como arquivístico. A reprodução de documentos vai ter que considerar esses requisitos. Veja, a reprodução de documentos é uma só, a nossa disciplina é uma só, arquivo e bíblio. Agora, quando for um material bibliográfico, nós vamos cuidar com metadados específicos bibliográficos. Quando for um material arquivístico, específico com requisitos arquivísticos, com metadados arquivísticos. Quando for um material museal, uma informação museal, um documento museal, uma peça museal, ele também vai ter que ser tratado com metadados específicos. Certo? Então, essa distinção ela é muito importante. Esse documento, até livro, se ele é documento de arquivo, ele tem que ser tratado nesse contexto. Se ele é um livro de referência, um material de pesquisa, ele é um material bibliográfico que vai ser tratado com metadados específicos. Esta questão é importantíssima para a nossa disciplina de reprodução de documentos. Então, seguindo, CTDE, glossário da CTDE, um documento arquivístico digital, é esse documento digital em que ele é reconhecido e tratado como um documento arquivístico. Documento eletrônico, vejam, ele é mais amplo que o arquivístico, do que o digital. O documento eletrônico, ele é a informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários. Então, veja, pode ser analógico, pode ser em dígitos binários. Não é só digital. O eletrônico é mais amplo, tá? Só que acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico. Pode ser um analógico, pode ser uma fita VHS que nós vamos reproduzir. Pode ser uma fita cassete. É um documento, é um documento multimeios que nós vamos ter que reproduzi-lo, e aí a gente vai aplicar os procedimentos específicos para esse documento eletrônico analógico. Não é digital uma fita cassete. Mas uma fita DAT, ela é digital. Então ela tem, vejam, quando eu falo só do digital, eu estou falando de requisitos de especificidade e complexidade. Esses requisitos não se aplicam a analógicos. Essa é a questão que a gente vai cuidar muito quando a gente for tratar da representação, da reprodução de documentos. O documento digital, então, é essa informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável. Veja que aqui eu diferencio, ó, não é mais o equipamento eletrônico, mas sim por sistema computacional. Os documentos digitais requerem sistema computacional. Se for o documento arquivístico digital, e aí eu tenho que ter esse cuidado especial, por caso que ele imputa algo na vida das pessoas, ele é probante, ele tem que ser mantido autêntico, confiável, seguro, rastreável, etc. Então, esse documento digital, ele é reconhecido e tratado como documento arquivístico, codificado em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de recurso computacional. E aí, ademais de tudo isso que eu conversei, ele é um documento que foi produzido ou recebido por uma pessoa física ou jurídica na consecução, no decorrer dessas atividades, independentemente de suporte, e ele tem que ser dotado de organicidade. Isso é muito importante. Eu não posso digitalizar um documento arquivístico e botar num HD e colocar numa estante. Porque ele tem que ser dotado de organicidade, ele tem que ser representado no seu multinível, no seu contexto orgânico. Então, vejam as questões específicas que nós vamos ter que tratar. Vejam, um documento digital, ele tem que participar ou apoiar a ação, ele tem que ter forma fixa, a forma de apresentação,
Um ofício, um ofício tem que ter uma cara, tem que ter um desenho. Não pode ser um ofício, por exemplo, representado numa tabela. Um ofício tem que ter uma forma fixa, tem que ter um desenho fixo. O memorando, o destinatário é acima, o ofício, o destinatário é abaixo. Isso é parte desta forma fixa. Tem que ter conteúdo estável. As informações e dados têm que ser imutáveis. Eventuais mudanças têm que ser feitas por meio de produção de uma nova versão. Então, veja, a reprodução de documentos, o objeto da nossa disciplina, tem que garantir forma fixa do material digitalizado. Tem que garantir conteúdo estável do material digitalizado. E tem que controlar a relação orgânica com os demais documentos que participam da mesma ação. Esses documentos são orgânicos, relação de contexto, únicos, por mais que eu reproduza várias e várias vezes, que eu faça várias cópias, eu tenho que definir qual que é o único ou o original, mas se é representante, se é digitalização, não é original. Cópia autoritária. Eu tenho que definir qual é a cópia autoritária. O que é isso, cópia autoritária? É aquela cópia que eu vou destinar toda a minha política e procedimentos técnicos para gestão, preservação e acesso. Não vou ficar preservando multicópias. Eu faço 300 cópias. As outras cópias não são importantes. Inclusive, é um problema sério ter multicópias. Eu posso ter um problema muito sério que eu posso preservar e cuidar da preservação de uma cópia que estava num site que pode ter sido adulterada, ou que não tenho certeza se ela continuou autêntica. Isso é muito importante. Eu tenho que controlar a confiabilidade, a autenticidade e a acessibilidade desse material ao longo do tempo. Isso tudo é parte da nossa reprodução de documentos, da nossa digitalização de documentos. Para produzir, manter e preservar esses documentos confiáveis, autênticos e acessíveis, nós precisamos de políticas e de estratégias para esses documentos. Eu tenho que representá-los em multinível. Essa prática a gente vai fazer, representar esses documentos digitalizados em multinível. Vamos para a digitalização. Veja, a aula de hoje ela é introdutória, ela vai dar um pouco de cada conceito basilar que vai suscitar e subsidiar as discussões que a gente terá em toda a disciplina. A atividade da semana está no Class, no Google Class. O Google Classroom é a nossa sala de aula digital da nossa disciplina. É o nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Então, tudo vai acontecer lá. O Meet aqui, o vídeo, é só uma tecnologia a mais utilizada, que pode ser um fórum, que pode ser um chat, que pode ser um mapa conceitual, etc, etc, etc. Tudo vai estar sempre sendo chamado de lá, do Class. Então, lembrem, tudo estará no Class. Todas as chamadas, os avisos e os controles. Então, agora iniciamos com a digitalização de documentos, que é quase como usada como sinônimo, né, de reprodução, a nossa disciplina, digitalização de documentos. Uma aguinha para refrescar a garganta. Digitalização de documentos. É um representante digital. Quando eu digitalizo, eu não tenho documento digitalizado. Quando eu digitalizo uma obra, eu não tenho a obra digitalizada, eu tenho um representante digital daquela obra. Quando eu digitalizo um artigo, uma dissertação, uma tese, quando eu digitalizo um livro, eu não tenho o livro digitalizado, eu tenho o representante digital daquele original, porque eu não levo todos os elementos intrínsecos e extrínsecos daquela obra, daquele material, daquele documento, quando eu tiro uma foto dele. É impossível, eu levo alguns elementos, questões de autenticidade ficarão naquele suporte, naquele material que é o original. Com isso, vejo que a gente não deveria mais usar o termo documento digitalizado, para não passar a ideia de ser o documento, de poder ser o próprio documento. Não é, né? Ele é o quê? Ele é um representante, ele representa. É claro que esse representante ele pode ter força probante, ele pode ser utilizado em juízo, de acordo com a lei do país, de acordo com
o universo normativo, mas ele não será o original, ele será um representante autenticado e preservado, mantido autêntico e confiável. Desculpa, autenticado e confiável esse representante. Então ele representa, ele é referencial ao seu analógico que foi digitalizado. Digitalização, outra questão importante, a representação de documento, a digitalização não é preservação. Ela pode só colaborar, ela reduz o manuseio do original. O que também pode, vejam bem essa questão, pode colaborar para o abandono do mesmo. Por isso a questão da política, por isso a questão de emanar uma política para uma biblioteca, para um arquivo, para um museu. Eu tenho que ter uma política de reprodução de documentos. Porque senão eu posso digitalizar orientado por um projeto, isso é muito comum. O meu foco é o digitalizado, eu abandono o original, e aí até aquela digitalização ela é abandonada em médio prazo, curto ou médio às vezes. Para o financiamento de preservação, para o financiamento de acesso a longo prazo, de cuidado, e eu perco esses documentos que foram digitalizados, esses representantes, e eu perdi o original, então eu perdi tudo. Eu perdi memória, eu perdi o patrimônio documental da nação. As nossas discussões, então, deixam claro que a eliminação de documentos arquivísticos só pode ocorrer como fruto de um processo de avaliação documental, somente, única e exclusivamente. Por isso que nós vamos abordar os instrumentos normativos, a lei, o decreto e a orientação do Arquivo Nacional do CONARC para isso. A digitalização de documentos não deve ser comparada de forma simples à microfilmagem. Nós vamos ver mais adiante a microfilmagem. Ela tem questões profundamente distintas. É um outro procedimento, uma outra sistemática, técnica, metodológica, que não tem nada a ver com a digitalização. O processo de digitalização gera um representante digital. Se for autenticado, então eu vou ter o quê? Um representante digital autenticado. Nunca o original. A digitalização deve ser arquivística, se for para documentos arquivísticos. Se for material arquivístico, complexo, específico, fonte de prova. Então, ela tem que ser especificada, ela tem que ser regrada, ela tem que exigir procedimentos robustos, ela tem que ter empacotamento OAIS, CIP, digitalize e faz pacote CIP. Essa é uma questão que eu venho tratando bastante aqui na disciplina de reprodução. Eu tenho visto aqui na UF que, às vezes, os alunos não chegam tão preparados com a questão dos pacotes, né, do modelo OAIS. Veja, o modelo OAIS não é só arquivístico, não é só de biblioteca, não é só de museu, é de todas as áreas. Eu uso o modelo OAIS em biblioteca, em arquivo, em museu, etc. O modelo de preservação digital sistêmica, utilizando um repositório digital confiável, um repositório institucional numa biblioteca, um repositório arquivístico, um repositório museal em museus, para que haja garantia da cadeia de custódia e a cadeia de preservação. Esse documento a gente vai ver adiante, gente. Tá? Acho que lá pela... Estou chutando aqui, dá para olhar no plano lá depois, mas é quinta, sexta aula. Vamos ver como é que vai o andar da carruagem. São as recomendações do CONARC para documentos arquivísticos permanentes, os documentos históricos, né? Resolução 31 do CONARC. Então, vocês vejam que tem uma orientação específica. Quando nós falamos de documentos correntes intermediários, é o decreto 10278, tá? Foi publicado no ano passado, que não autoriza a eliminação, porque é só documento corrente, que autoriza a eliminação, mas somente de documentos correntes intermediários. O permanente não pode ser eliminado. Documentos permanentes, como a própria palavra acabou de dizer, são para sempre, são permanentes. A Lei Federal 8.159 deixa claro, no seu artigo 10º, os documentos históricos são imprescritíveis, não prescrevem jamais, e são inalienáveis, eles não podem ser alienados, sob hipótese alguma. A adulteração, a eliminação do documento histórico, mesma lei, 8.159, artigo
25. Configura como crime adulterar um documento histórico e eliminar um documento histórico. Então, não pode digitalizar e eliminar documento permanente. Por isso que ela tem uma instrução própria, específica. Nós vamos dar uma olhada também. Uma digitalização, quando for arquivística, vai usar um RDC arquivístico. Quando for uma digitalização de um material bibliográfico, nós vamos utilizar um repositório institucional, um DSpace, por exemplo, no arquivo, um arquivo Ematica. Em museus, a gente vai utilizar o Binder, que é um repositório para museus. Então, nós vamos citar esses materiais na hora da reprodução, da digitalização. A pergunta muito importante estamos falando de fundos ou de coleções? Vejam, os fundos são conjuntos orgânicos de documentos. Mesma proveniência, Michel Duchamp. Metadados específicos para o documento ISAD, NOBRAD ou regulamento específico. Quando eu falo de coleção, é outra coisa. Conjunto de documentos com características comuns, que podem ser organizados por classes ou séries. A reunião é artificial ou intencional. E aí nós utilizamos metadados Dublin Core. Quando essa coleção é uma coleção bibliográfica, nós utilizamos metadados mais específicos, derivados de MARC 21, ou seja, o MODS, que é um subset do MARC 21. Então, vejam como agora a representação de documentos, ou seja, a reprodução, ela começa a ficar regrada, ela começa a ficar especificada. E aí eu começo a criar com vocês aqui workflows específicos. Eu vou digitalizar essa coleção da atriz tal. A coleção, então, tem determinados metadados. Mas aqui é a biblioteca digital desta pessoa. Ou eu vou criar a biblioteca digital, eu vou reproduzir. Então, eu tenho que utilizar metadados próprios para isso. MARC 21, ou subset, MODS. Mas essa mesma atriz, além da biblioteca digital dela, ela tem um acervo museal, ela tem algo que era muito caro para ela. Ela tem uma máquina de costura da avó dela, ela tem outros objetos, ela tem aquela caixinha de memória. Então, nós vamos digitalizar, representar esse material com metadados específicos. Mas ela também tem documentos arquivísticos, então nós vamos trabalhar com metadados específicos arquivísticos. E tudo isso tem que conversar numa mesma plataforma, em um modelo conceitual que permita interoperabilidade em linked data. Nós vamos tentar fazer essa prática. Mesmo à distância, mesmo sem ter um laboratório, mesmo sem ter a UFASA para nos ajudar lá no campus do Graguataia, onde eu dava essa aula, e aí nós tínhamos os computadores da sala 4404, lá da UFASA. Nós vamos tentar fazer alguma coisa online, utilizar uma plataforma online que a gente possa ter objetos digitalizados e representá-los e descrevê-los e vinculá-los, linked data, numa plataforma. Arquivísticos, bibliográficos, museais e etc. Fazer com que todos eles conversem destas pessoas, destes acervos. A parte da captura é muito importante, nós vamos ver bastante detalhadamente os procedimentos, a metodologia, o que são aqueles pacotes do modelo AIS, quem é o modelo AIS. O Google Class tem uma atividade para vocês, vai ter uma pergunta nesse sentido. Terminamos esse vídeo aqui, terminamos essa atividade e pulamos lá para o Class. Tem uma atividade da semana lá, e vocês vão ter um prazo para atender essa minha atividade, essa primeira atividade semanal. Também nós temos que cuidar o acesso, né? A difusão, a transparência ativa e a curadoria digital. Lembre, acesso é diferente de difusão. Acesso requer demanda, um pedido, um querer, né? Eu estou procurando determinada informação, documento, etc. Difusão não depende dessa demanda.
Eu estou difundindo, eu estou compartilhando, mesmo que ninguém esteja me pedindo. Isso é transparência ativa. E além da transparência ativa, nós temos a curadoria digital. Eu vou curar esse material, esteja para acesso, esteja para transparência ativa, para difusão. E aí eu vou lá manipular. Manipular no sentido benéfico, né? Eu vou editar, eu vou enriquecer, eu vou elaborar instrumentos, eu vou cruzar mais, eu vou fazer história oral, eu vou fazer entrevistas, eu vou colocar outros materiais complementares. Então eu vou curar esse material com os mais diversos motivos. Fazer uma exposição, melhorar, fazer instrumentos, etc. De acordo com o Sayão, a curadoria digital são os conhecimentos e essas práticas acumuladas de preservação e acesso a recursos digitais que resultaram nesse conjunto de estratégias e abordagens tecnológicas e atividades que agora são chamados de curadoria digital. Tá? Essa curadoria digital ela foi bastante adjetivada já. Tem uma curadoria digital em biblioteca, tem uma curadoria digital bibliográfica, tem uma curadoria digital arquivística, tem uma curadoria digital museal. Então, nós vamos criando estas curadorias digitais considerando especificidades. Tem um ciclo de vida, a descrição e a representação da informação. Quando eu pego aquela representação que eu fiz, aquela digitalização, e aí eu a descrevo e represento. Esta foto aqui é da fulana com Beltrano, e aí eu começo a descrever e indexar. Tem o planejamento da preservação, quando eu vou definir como é que eu vou preservar essa curadoria, eu vou utilizar uma norma ISO internacional, ou AIS, que foi traduzida ao português do Brasil e virou SAI, Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. Eu vou fazer em cadeia de custódia, qual é o repositório digital que eu vou utilizar? Esse material bibliográfico eu vou utilizar um repositório institucional, como o DSpace? Não, ele é arquivístico, eu vou utilizar um RDC Arq, então. Não um RDC arquivístico, como Arquivemática? Não, ele é um material museal, então eu vou utilizar um RDC para museus, um binder, por exemplo, um software livres. Todos são softwares livres. Tem a participação e o monitoramento, e tem a curadoria e a preservação depois de todo esse material. E como eu vinha dizendo, então essa curadoria, ela pode ser arquivística, ela pode ser museal, bibliográfica, nós vamos dando os temperos, conforme a especificidade e o objetivo do material. Então aí as normas que nós vamos trabalhar mais adiante, principalmente quando a gente chegar na plataforma, a ISADG, a norma internacional de descrição arquivística, tá? Como ele define os metadados, a questão do multinível, então quer dizer que aquele documento tem um contexto, como está aí representado, em fundos, seção, série, subsérie, dossiê e o item documental. Então o item é o que eu acabei de digitalizar, aquela tese doutoral, aquelas dissertações de mestrado, mas elas têm que estar debaixo ou do dossiê ou de uma série, uma subsérie. Uma série que esteja envolvida naquela produção daquele documento. E não fundo, porque ele é arquivístico. Não, mas ele é um material bibliográfico, então ele vai ter um acervo bibliográfico que ele vai estar vinculado. Não, mas ele é uma coleção artificial, que foi coletada em consecução daquela determinada atividade. Então, eu vou desenvolver aquela coleção e vou utilizar metadados específicos. O Brasil traduziu a ISADG e deu uma aprimorada e chamou de Nobrad. Vamos falar só de metadados agora. Está aí a ISADG Nobrad, esse campo que a gente vai usar muito. Fontes relacionadas. A existência e localização dos originais. Porque quando a gente faz a reprodução de documentos, nossa disciplina, nós passamos a ter o quê? Representantes digitais. Então eu tenho que dizer onde é que está o meu original. Quase como um depósito físico, mas não é o depósito físico, é a existência e localização do original, porque esse aqui é outro registro, esse aqui é o representante digital, não é o documento e o seu depósito físico. E as unidades de descrição relacionadas, quando eu começo a desenvolver um relacionamento, um link de data
numa plataforma através do metadado 5.3, e que daí eu ligo a carta desta atriz, que ela escreveu para a mãe dela, que tinha uma máquina de costura, que é um objeto de memória seu, e que eu preciso criar uma ligação desta carta com esse objeto museal. Mas que ela tinha um livro também que ela elaborou contando esta história, e esse é um material que pode ser arquivístico, mas que também pode ser bibliográfico, tá? E aí eu tenho que relacionar todos estes acervos através de um modelo contextual, de uma relação de linked data. Aí estão os 15 metadados do Dublin Core, nós vamos utilizar Dublin Core: título, criador, assunto, descrição, editor, colaborador, data, tipo de recurso, formato, identificador do recurso, qual a fonte, qual o idioma, qual a relação, qual a abrangência, quais os direitos. Nós também vamos trabalhar para a reprodução de documentos. Para materiais bibliográficos, nós vamos utilizar o MODIS da Biblioteca do Congresso Americano, da LOC, da Library of Congress. Vamos utilizar no Atom, no ICA Atom, que ele é um subset do MARC 21. Então, ele é um subconjunto do MARC 21. O MODIS é o Metadata Object Description Schema. Nós vamos estudá-lo também. Escrevam para mim lá na plataforma se vocês já conheciam, já trabalharam com MODIS e já trabalharam com o MARC 21. Ele tem o Light e o Full MODIS. E ele tem o MADIS para as autoridades, para o registro das autoridades também. Aí está uma forma de preparar um pacote. É claro que essa preparação aí ela é feita por software, né? Mas é só para a gente entender como é que isso é feito, como é que ele liga o objeto digital, a digitalização, ao metadado. Ele liga desta forma, fazendo uma tabela onde ele diz o nome desse objeto e os metadados do lado. Tá? O autor, o produtor, a data, a descrição, as notas, cada um é uma coluna. É assim que funciona esta ligação dos metadados aos objetos digitais no empacotamento, na hora de fazer um pacote de preservação digital de representação. Aí estão essas planilhas, a gente vai dar uma olhada onde que se encontra. Se a gente for exigir um sistema, a gente vai poder dizer para a instituição: eu quero um sistema com requisitos tais. Se for fazer essa planilha, eu vou dizer para o meu setor de TI, o meu setor de desenvolvimento da empresa, do órgão, do centro de memória, da biblioteca: olha, você tem que seguir este padrão aqui para elaborar. Nós podemos ter autenticação, sabendo que a autenticação é diferente de autenticidade. A autenticidade é a qualidade do documento que foi mantido autêntico ao longo do tempo, mesmo aquele que era garantindo identidade, integridade. A autenticação, eu posso pegar esse documento que não é verdadeiro, é falso, é apócrifo, e eu posso autenticá-lo. Eu transformei ele em um documento autêntico? Não. Ele vai ser um documento falso ainda, ele vai continuar sendo um documento apócrifo, não autêntico, não confiável, mas autenticado. Vejam a diferença de autenticação, de autenticidade e de autenticação. É muito diferente. Um documento autenticado não quer dizer um documento autêntico. Da mesma forma para a digitalização. Ter uma digitalização que for autenticada não quer dizer que aquele documento é autêntico, quer dizer que aquele documento foi autenticado, aquele representante digital foi autenticado. Como dirimir? Através da diplomática, da ciência que estuda e verifica a autenticidade do documento, uma ciência autônoma, não é arquivologia, não está debaixo da arquivologia. A diplomática é uma ciência autônoma, nasceu muito ligada ao direito, permite fazer um exame pericial. Então, a diplomática, ela subsidia a arquivologia, o direito, a biblioteconomia, a museologia, a comunicação, toda e qualquer ciência que precisar verificar a autenticidade, estudar a autenticidade de um documento.
da informação fixada em um suporte. Nós estamos aqui na nossa disciplina fazendo reprodução de documentos, estudando a reprodução, então a diplomática se ocupa e responde sobre esses elementos intrínsecos e extrínsecos. Ela cuida e ela tem os elementos para fixidez, para acurácia, para forma fixa, para o conteúdo estável, para a variabilidade limitada, para a forma documental diplomática armazenada e a forma documental diplomática manifestada, para a espécie e atividade desses documentos arquivísticos digitais. Vejam, ademais da diplomática, também existe a ciência forense digital, a CFD, em relação interdisciplinar. Então, falar de preservação, nós estamos chegando ao final da nossa aula, estamos bem de tempo, tá tranquilo. Lembrando que esse vídeo fica gravado aqui, fica disponível, vocês vão poder voltar, retroceder, avançar no tempo de vocês, sabe? Voltar para retomar esse conteúdo, lembrando que esses conteúdos serão aprofundados posteriormente na disciplina. O que nós estamos fazendo é dar o panorama, revisitando os conteúdos, tudo que a gente vai trabalhar. A preservação, então. Lembrando, aí tem um texto de preservação do Harry Gladney, que ele dizia que antes da abordagem sistêmica, a nossa preservação era de 5 anos, a preservação de documentos digitais, então de representante da digitalização. Agora, nós temos uma preservação que é uma preservação orientada à norma, padrão, modelo, requisito. É uma preservação que ela segue uma sistemática, então é uma preservação digital sistêmica. E como ela foi baseada em norma, ou seja, num modelo internacional, que é o OAIS, e que nós vamos estudar logo adiante, que preconiza 3 pacotes, que preconiza uma andada da cadeia de custódia, nós passamos a ter uma preservação segura e permanente, com garantia de não invasão, desde que seguindo todos os princípios da preservação. Esse é que eu queria apresentar para vocês ainda, o ciclo de vida completo dos ambientes e plataformas. À esquerda eu tenho a gestão, à direita eu tenho um ambiente de preservação. O OAIS vai explicar melhor isso. O OAIS não é objeto da nossa aula de hoje, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre o modelo OAIS, onde ele tem a gestão, ou producer, a preservação, o administration e o acesso, ou consumer, né? E aí a gente vai ver que a digitalização, ela passa a ter um fluxograma. À esquerda eu digitalizo e eu empacoto documentos. Qual pacote mesmo? De submissão, que é o CIP, segundo o modelo OAIS. E aí ele vai para um ambiente de arquivamento, de preservação, que vai fazer o segundo pacote, que é o pacote de preservação, de arquivamento, que se chama AIP. O usuário não tem acesso nesse pacote, porque esse pacote é restrito, protegido, isolado, porque na computação, é claro que é evidente, é uma máxima que a gente tem na computação, que aonde um técnico, um especialista de computação chegar na frente daquele sistema, ele pode invadi-lo utilizando mais recursos computacionais ou menos, mais tempo ou menos, mas ele será invadido, ele pode ser invadido. Não há um sistema 100% infalível, computacionalmente falando. É por isso que foi criada uma norma que não é um sistema computacional. É uma norma que isola o ambiente de arquivamento e preservação. Seja para arquivo, seja para biblioteca, seja para museu, seja para TV digital, não importa. É um modelo internacional, é uma norma OAIS, ISO, traduzida ao português do Brasil como ABNT NBR 15472. Virou modelo SAI, Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. E aí, como o usuário não tem acesso ao ambiente preservado, o AIP, que está aí na tela para vocês, ele vai ter acesso no DIP, no pacote de disseminação. Isso quer dizer que a biblioteca vai ter um repositório de preservação do AIP, do arquivo de preservação seguro,
e ela vai ter um DIP acessível para o usuário. Se invadir a plataforma de acesso daquela biblioteca, não passa nada com os originais daquela biblioteca, porque o original está preservado no IP, seguro, confiável e preservado a longo prazo. Esse andar todo nós chamamos de cadeia de custódia digital. Seja arquivística, seja bibliográfica, seja museológica, etc. É uma cadeia de custódia digital necessária para uma preservação digital sistêmica. É o que o direito tem encaminhado, né? Uma cadeia de custódia que agora é ressignificada. O Geraldo Prado diz isso para a gente. Nessa lei do pacote anticrime, eu não estou preocupado com as questões do pacote, mas sim com a questão. Tem várias questões que nós poderíamos debater sobre ele, mas nós estamos falando só sobre a cadeia de custódia digital aí. E aí, o que o Prado diz, o Geraldo Prado? Ele diz que agora a prova, a cadeia de custódia, não está mais ligada só à prova científica de laboratório. Não só aquela perícia de laboratório, mas sim muito mais ampla. Qualquer fonte de prova de natureza real. Então, não se limita somente às coisas materiais, como uma faca, um fragmento de munição, um revólver, um fuzil, etc. Não. O que pode ser, gente? Pode ser um registro eletrônico, pode ser um chat, pode ser uma mensagem de voz, de e-mail, um livro, um registro numa biblioteca, um material museal pegado, qualquer objeto, um correio eletrônico que precisa de uma cadeia de custódia digital para garantir que esse material foi mantido autêntico e preservado ao longo do tempo. Por último, a relação desta ciência, então, da diplomática digital com a ciência forense digital, a CFD. Lembrando que a diplomática digital está mais para o documento arquivístico digital e a ciência forense digital está mais para a evidência digital. Ambas as ciências autônomas e com relações interdisciplinares têm a centralidade no objeto digital. Tá? Cópia autoritária. Só para não deixar passar, porque eu comentei, eu não tinha apresentado ainda, é aquela declaração de que esse é o material que eu vou me dedicar para preservar. Então, eu posso digitalizar 30 obras, 30 livros, e aí, desses 30, eu fazer 1000 cópias. Mas tem uma que vai ser a cópia autoritária, que é que eu vou me dedicar a preservar, a fazer cadeia de custódia digital, a manter dentro do IP, no pacote de arquivamento de preservação. As assinaturas digitais nos repositórios digitais confiáveis, sejam arquivísticos, bibliográficos, museológicos, etc. Eu posso assinar para submeter ao meu repositório, meu RDC, seja RDC ou RDC-ARC. Eu posso assinar para disseminar, para dar acesso, e eu posso assinar para arquivar, para armazenamento. Então, praticamente no finzinho, quase chegando no finzinho, aí eu já libero vocês, não com o final da aula, mas sim com o final da parte do Meet aqui, do vídeo, sabendo que esse Meet vai ficar gravado, vai ficar disponível, mas aí nós vamos pular para onde? Nós vamos pular para o Class, aonde tem uma atividade. A garganta tá seca, gente, desculpa. Ou tem que ser água, ou tem que ser café. Considerações. Uma preservação digital sistêmica, não basta digitalizar, tem que preservar. Nós precisamos digitalizar e preservar. Se a gente digitalizar ou reproduzir os documentos no storage, eu vou perder. Se eu reproduzir, botar numa pasta Z compartilhada, uma pasta H, pasta Y, que acontece muito nas instituições, essa pasta pode ser invadida, adulterada, os documentos podem ser falsificados. Então é muito importante que exista uma preservação digital sistêmica. Nós vamos abordar melhor essa preservação digital sistêmica. Não é só aplicar estratégia, não é só converter, migrar. É uma abordagem sistêmica. Arquivamento. Não dá para digitalizar e não arquivar. Não dá para digitalizar todos os dossiês dos servidores da casa
e deixar isso num site que pode ser invadido, copiado e ferir a privacidade, a confidencialidade. Ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Não, eu tenho que arquivar para proteger. Eu tenho que garantir a confidencialidade. Nós já vimos anteriormente do modelo AIS, aquele lugar isolado, protegido, o pacote AIP. E é por isso que tem o outro pacote que é o DIP. Nós vamos ver bastante isso. A cadeia de custódia digital. Quando for documentos históricos, se a gente for digitalizar, temos que ter muito claro e muito em mente. Não são passíveis de eliminação jamais. São documentos imprescritíveis e inalienáveis. A sua eliminação é crime, a sua avaliação é crime, a sua adulteração é crime. Nós temos que oferecer custódia digital para arquivos, para bibliotecas, para museus e etc. Em cadeia de custódia, em uma preservação digital sistêmica. Nós temos que diferenciar autenticidade de autenticação. Uma é a qualidade, que é o que a gente está buscando. Uma é só uma declaração. Eu declaro aquele documento como autenticado, mas eu posso declarar algo que é falso. Diplomática e ciência forense digital. Ciências autônomas, independentes, que nos ajudam com o estudo forense da autenticidade. E as plataformas de transparência ativa, as plataformas que darão acesso. Eu finalizo aqui a parte da apresentação. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês lá na plataforma, lá no Class. Eu tenho que retomar que o que a gente viu aqui foi uma introdução, foi uma apresentação. Nós discutimos, nós retomamos alguns conceitos, é claro, que vocês já conheciam, já viram nos nossos 2 cursos aqui, tanto de arquivologia quanto de biblioteconomia e documentação. Então, nós demos uma retomada. Por quê? Porque durante a disciplina nós vamos melhorar essa abordagem do que é a reprodução de documentos, do que é reproduzir um documento. Não basta só reproduzir, tem que preservar, tem que fazer acesso, tem que fazer curadoria digital, tem que ter plataforma. E o momento é muito profícuo para esse diálogo, né, gente? Cada vez mais as instituições estão precisando de digitalização. Cada vez mais nós estamos sendo demandados para digitalizarmos, para preservarmos e para dar acesso, garantindo segurança jurídica dos cidadãos, da gestão, dos governantes, dos políticos, da instituição. Não adianta digitalizar e não ter certeza que esse material será preservado, seguro ao longo do tempo. Nós vamos ter um momento, uma disciplina, que nós vamos abordar o decreto 10278, e nós vamos fazer uma crítica muito contundente ao decreto. Ele permite uma margem segura que a gente quer evitar. Isso vai ser objeto de uma discussão em aula futura. Então, assim, diretamente ao Class. Saiam daqui do Meet, desse vídeo, e vão ao Class para cumprir a atividade semanal. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço por terem ficado até aqui, por terem assistido. Bom descanso para quem já vai desenvolver a atividade logo em seguida. E assim que cumprirem a atividade, nos encontramos na semana que vem. Obrigado a todos e até mais.